uma análise de custo, de volume e lucro, né? Um assunto extremamente importante, e demonstrar para vocês através de tabelas, através de gráficos, como que se comporta aí a questão do resultado e a questão do comportamento das receitas, custos e despesas aí. É um assunto extremamente importante para entender claramente de que forma podemos, na gestão empresarial, entender se podemos trabalhar com determinados volumes, ou se não for possível trabalhar com aquele volume desejável ou desejado. Então, nesses casos, a decisão sobre eventuais diminuição de custo e despesa ou coisa parecida assim terá que ser tomado para que as operações se mostrem claramente aí operações normais, geradoras de resultados importantes para retroalimentar as operações da empresa, né, para que ela continue operando sem grandes problemas aí no mercado em que atua. Muito bem, então vou trazer aqui para vocês análise de custo, volume e lucro. Nós temos aqui um produto chamado Gama, né, aleatoriamente chamado por esse nome. O preço de venda é de R$ 125. O custo variável, né, o custo direto ou variável, é de R$ 50. O custo fixo total para esse produto chamado Gama é de R$ 130 mil por mês. E a capacidade instalada é de 2.500 unidades por mês. Se eu quiser produzir muito mais do que isso, eu preciso imaginar que preciso de mais espaço, mais equipamento, mais pessoas, mais matéria-prima, mais espaço para armazenar matéria-prima e produto acabado e tudo mais, né? Envolve aí uma porção de situações que levam aí a uma análise muito mais aprofundada a respeito. Muito bem, então vamos imaginar que vamos trabalhar nesse cenário aqui. Muito bem, então temos aqui o seguinte: até 2.500 eu posso produzir porque é a minha capacidade instalada. A quantidade eu começo lá com 300, 600, 900, 1.200 e tudo mais, né? E o meu custo variável é R$ 50 sempre. O custo variável total é a multiplicação de 300 por 50, né? E assim por diante, né? Da coluna A vezes a coluna B, eu vou chegando nesse valor do meu custo variável total. O meu custo fixo até 2.500 é R$ 130 mil, portanto, meu custo total é a somatória desses dois valores aqui. E o meu custo total unitário nada mais é do que esse valor que divide por essa quantidade aqui. Então, aqui, ó, E10 dividido por A10. Eu chego nesses valores aqui. Se eu produzir apenas 300, com uma capacidade instalada para 2.500, custa R$ 483,33 para cada unidade produzida. E eu vou vender por R$ 125. Não tem como isso daí. Se eu produzir 1.200, por exemplo, né, o valor cai de 483 para R$ 158. Mas ainda assim é insuficiente. Tá vendo que o meu preço de venda é R$ 125. Se eu produzir 2.100 unidades, cai para R$ 111. Já começa a ficar interessante, porque, né, eu vendo por 125 algo que custa 111. Mas se eu produzir 2.500 unidades, isso cai para R$ 102 contra 125 do preço de venda. Esse é o aspecto importante para a gente poder analisar, digamos assim, fazer análise sobre essas possibilidades aí. Por isso que se chama análise de custo, volume e lucro, ou seja, tem a ver com volume, né? Tem a ver com meu custo. E aí, vamos ver como é que fica em termos de resultado. O resultado fica aqui. Se eu produzir e vender 300 unidades, preço de venda de 125 vai me dar 37.500, né? E vou ter um custo de 145 mil, que é esse valor aqui, ó. Daqui veio para cá. Então vai me dar um déficit enorme aqui. E aí vai indo, né, vai chegando aqui num ponto, né, mais ou menos ponto de equilíbrio de 1.800 peças, mais ou menos. Dá um valor quase que zero. E se produzir e vender 2.500, vai me sobrar 57.500, né? Aí já é um valor bastante interessante. Como eu tenho um volume de custo fixo da capacidade instalada, quanto mais produzirmos dentro dessa capacidade, menor vai ser meu custo. Se menor for meu custo unitário, maior vai ser o rendimento por unidade produzida, né? E daí, evidentemente, que no cômputo geral vai me dar um resultado interessante nesse sentido. Muito bem, então vamos ver como é que se comporta isso daqui. Dentro desses valores aqui, né, desses valores que começa com 483 e cai para 102, se eu produzir 300 unidades, vai custar quase 500 reais, 483 reais, tá vendo? Então aqui é a quantidade e aqui é o valor. E vai caindo esse valor. Se eu produzir 2.500, vai cair para 102 reais, que vai ficar aqui. Esse é o comportamento do meu custo
unitário. Ele vai até 2.500, né, que é a capacidade máxima aqui. Então, menos do que 102 eu não vou conseguir. Então, eu sei que se eu vendo por R$ 150, eu preciso, ou R$ 125, né, que é o preço da venda, eu tenho no máximo um ganho de 125 menos 102, que vai dar R$ 23 para cada unidade vendida. Se isso não satisfazer em relação aí às minhas aspirações enquanto gestor do negócio, eu preciso tomar outras atitudes, aumentar o valor de venda ou diminuir meu custo. Muito bem, e depois, graficamente, eu posso apresentar para vocês, né, como é que se comporta meu custo aqui, o resultado, melhor dizendo. Até aqui, ó, que vai dar mais ou menos 1.800 unidades, mais ou menos aqui, para dar 0 a 0. Qualquer coisa que eu produzir a mais até 2.500 vai me dando aí um resultado mais interessante. Esse é uma análise importante sobre custo, volume e lucro. A questão do volume é uma questão extremamente importante. Eu deparo com uma certa frequência pergunta da seguinte natureza: professor ou consultor, ou economista, ou contador, né, ou mestre em contabilidade, é melhor termos custo fixo ou custo variável? Como é que funciona essa questão? Aí eu digo o seguinte, né? Ora, se você trabalhar com uma capacidade instalada, e estiver trabalhando próximo da sua capacidade instalada, o custo fixo é ótimo. Por quê? Porque você vai diluir seu custo fixo dentro da sua capacidade instalada. É claro que você pode diminuir um pouco esse custo fixo, né, reduzindo alguns custos, algumas coisas assim. Mas se você estiver trabalhando num regime de muita ociosidade, você tem um custo fixo enorme para produzir 2.500 e você está produzindo 1.000 unidades, por exemplo. Aí o custo fica alto. No regime onde você trabalha com uma ociosidade importante na sua planta, custo fixo não é grande coisa, não é interessante. Ou você reduz o custo fixo, ou você aumenta a sua produção e venda. Não tem como. Agora, se você estiver trabalhando próximo da sua capacidade instalada, custo fixo é ótimo. É claro que vai depender dessa relação entre custo total e a receita. Se você estiver trabalhando com uma margem de contribuição muito ruim, aí não é muito interessante nesse sentido assim. Muito bem, então eu peço gentilmente que curtam, compartilhem e comentem a respeito dos meus vídeos, né? Estou comemorando nessa data aqui exatamente 1 ano de rede social. Faz 1 ano que eu publiquei o meu primeiro vídeo. De lá para cá eu já publiquei uma quantidade muito grande, 1 ou 2 vídeos, 1 ou 2 reels por semana, né? Eu ia trazendo aí, explorando, dividindo com vocês muitos assuntos de interesse acadêmico, de interesse empresarial, e também para as pessoas que não estão nem numa nem na outra situação aí, mas que se interessam por acompanhar esses assuntos assim. Eu agradeço imensamente. Estou completando 20 anos de magistério superior, curso de graduação e pós-graduação. Eu tenho entre meus seguidores diversos alunos desse tempo todo, né? 20 anos de magistério são 40 semestres, e por uma série de circunstâncias, até pela competência, né, imagino eu, nesses 40 semestres eu sinceramente não fiquei um único semestre sem aluno, né? Portanto, é ininterrupto esses 40 semestres ou 38 semestres. Eu acho que estou completando 19 anos final deste ano aqui. Eu fui agraciado por essa possibilidade. Aprendi muita coisa, continuo aprendendo muita coisa. Faço um intercâmbio muito importante entre acadêmico e mercado. O que eu aprendo no mercado eu procuro aplicar no acadêmico e vice-versa, até para justificar, até para sentir confortável em trazer determinados assuntos e abordar esses assuntos de forma mais tranquila. Assim, atualmente, além do magistério, eu também atuo como perito judicial, contábil e extrajudicial, processos trabalhistas e civil. Sou consultor empresarial, né? Atualmente eu atendo um grupo de 4 empresas, mais outra empresa. Nos momentos aí, eu tenho gravado esses vídeos para levar para vocês. Por exemplo, esse vídeo está sendo gravado agora às 16 horas e 39 minutos do dia 31 de agosto de 2025, um domingo à tarde. Estou dedicando meu tempo para fazer essas gravações aqui. Eu agradeço imensamente. Estou no YouTube, estou também no Instagram e no LinkedIn, @professor Yanase. Esse é o meu endereço de todos esses canais aí. A todos vocês, agradeço imensamente de coração. Muito obrigado.